foi meio caótica, porque foi a primeira vez que eu estava ensinando... Ai, meu Deus, minha tela está toda bugada. Estava ensinando a fazer os setups e configurações, tá? Então nem sempre é fácil. Então vou só fazer uma revisão básica, a revisão rápida do que nós vimos na semana, quarta-feira. E se por acaso você tentou fazer e o seu não deu certo, ou então na quarta-feira você não entendeu, você pode aproveitar para pedir agora para a gente expandir a ideia. Então vamos lá. O que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é dar uma alternativa, não uma obrigação, de sair do CodeSpace e poder fazer numa máquina local. Essa é a proposta. Então, se a gente vai sair do CodeSpace para montar o nosso próprio setup, seja no nosso computador pessoal ou... Ah, não, meu computador está tremendo, a tela caiu, bateu no chão nesse instante, agora a bicha está tremendo todinha. Tá parecendo um carrossel de cores aqui. Não. Pronto, voltou. Ah, beleza. Então a gente vai ter que entender uma série de camadas que são: primeira camada, camada do sistema de arquivo. Como é que o Git vai fazer para salvar o nosso sistema local e publicar para o GitHub, que foi a primeira coisa que nós fizemos. Então, numa revisão aqui bem rápida do que nós já vimos, a gente tem um repositório remoto no GitHub. Você não criou o seu ainda, né? Porque você assistiu alguma das aulas gravadas, Caio? Eu assisti a primeira, já fiz o repositório. Tudo bem, ótimo, pelo menos isso. Então a gente tem ali o nosso repositório remoto. No nosso repositório, a primeira coisa que a gente fez foi criar um CodeSpace. O CodeSpace, ele é o nosso repositório local, só que numa máquina virtual. Então esse aqui é o meu CodeSpace. Para mandar de volta do CodeSpace para o repositório remoto, do qual eu e você temos acesso, e só nós dois, pela forma como foi implementada, eu só consigo ver o repositório remoto, que é aquele, imagina, aquele site onde os arquivos estão estaticamente lá. Para que você consiga alterar os arquivos desse site, que é o GitHub com aquela URLzinha, você não consegue alterar diretamente. Você tem que clonar, ou seja, fazer uma cópia desse repositório remoto para uma máquina, seja real ou virtual. Essa máquina você vai poder instalar pacotes, instalar programas, configurar, adicionar, remover, editar. Depois que você tiver alterado os arquivos que você quer, você passa pelo processo do Git, que seria o add para marcar os arquivos e o commit para salvar os arquivos dentro do teu repositório local. Quando você quer enviar isso daqui de volta, você dá um comando de push. E aí, quando a gente faz o push, a gente chega no repositório remoto de novo. E eu consigo ver o que você mandou para o seu push. Eu não consigo ver o que está dentro do seu CodeSpace, que é a sua máquina virtual que só você tem acesso. Beleza. Quando a gente faz isso, o CodeSpace, ele esconde ou ele simplifica algumas coisas. A primeira é o processo de autenticação. Porque quando você vai copiar isso daqui para uma máquina local, para uma máquina física, tá certo? Para uma máquina, vou chamar de física, tá? Para uma máquina física, número 1, quando você criou o CodeSpace, ele pegou o teu repositório, copiou todos os dados do repositório e aqueles dados praticamente era a única coisa que tinha no CodeSpace. As outras pastas, todas as outras coisas, era relacionado ao sistema operacional. Eram os pacotes instalados, as configurações feitas, mas basicamente os únicos arquivos, relevantes eram os arquivos do seu repositório. Beleza? Então, quando você copia para uma máquina física, você tem que vincular o teu repositório remoto a uma pasta. Você vai fazer essa cópia para dentro de uma pasta do seu computador. E essa pasta vai estar vinculada ao teu repositório remoto. Então, beleza. Número 1, eu tenho que escolher a pasta. Número 2, quando a gente faz para o CodeSpace, ele já faz automaticamente o processo de autenticação. Então, você sabe que você é você, porque só você a autenticação.
Só você tem acesso àquela máquina virtual, porque você está logado e fez o login lá pelo browser. Porém, no computador, na hora que você diz, eu quero clonar esse repositório, você dá um comando git clone. Ups. Consegue pegar? Quando você faz essa ação aqui explícita, eu quero clonar as informações, você joga isso daqui para dentro de uma pasta e você tem que provar que você é você. Como é que você prova? A gente viu duas formas. A primeira é o token de acesso e a segunda é a chave SSH. Na primeira aula eu falei uma bobagem, que era na verdade relacionado ao tempo de duração do token. Eu refiz os tutoriais, se você quiser, até porque você vai ter que fazer isso para a atividade que você vai ter que entregar, tá lá, ó, dentro de configurando acesso ao GitHub na sua máquina, tá vendo? Então tem tanto o guia para usar a chave SSH, criação e instalação de chaves, quanto via token, que foi o que nós fizemos. Algumas mudanças em relação ao que eu disse. Número 1. Quando você cria um token, você está criando uma senha. A sua senha, diferente da sua senha padrão do GitHub, ela tem um controle controlado. Perdão, ela tem um acesso controlado. Se a sua senha lhe permite fazer tudo no GitHub, quando você cria um token, que é uma senhazinha comprida, você diz, só pode ler os arquivos, só pode copiar os repositórios, ou então só pode alterar o workflow, só pode publicar nos projetos, só pode criar novos gits. Você define o que é que aquilo dali faz, tá? E você pode ter ainda algum outro tipo de controle que diz, esse token só é válido para esse repositório. Mas então pronto, criei aquela senha grandona, aquela senha lá de bem 40 caracteres. Quando a gente faz a operação de clone, git clone URL, ele vai perguntar, quem é você? Lembrando que para fazer a operação de clonagem, a gente pega qual URL? Vai lá no repositório, code HTTPS, copiar o URL. Não foi isso que a gente fez? Uhum. Beleza. Você diz quem é você e você cola o seu token. Só que antes você pode definir qual vai ser o comportamento, deixa eu fechar isso aqui, qual vai ser o comportamento padrão do token. Você pode dizer, olha, que é o padrão, toda vez que eu for fazer um clone ou um push, pergunte quem eu sou. Esse é o comportamento padrão. Ou você pode copiar essa linha aqui antes disso e dizer, ei, se por acaso eu inserir um token ou uma senha, eu quero que você guarde ela por 15 minutos, 20 minutos, 2 horas, 3 horas. Então vai ficar salvo a autenticação no computador por esse tempo que você definiu ou até o computador ser desligado ou reiniciado. Porque isso daqui, ela guarda os dados de autenticação na memória. Se por acaso o computador acabou, perdeu-se os dados de autenticação. Então, por exemplo, esse comando aqui, se você quiser colocar lá no seu bloquinho de notas, você copia o seu token lá no seu bloco de notas, no seu e-mail. E aí, quando você chegar na máquina, você dá esse comando aqui. O que é que isso aqui significa? Que os teus dados de autenticação vão ficar salvos por 10 mil segundos ou a máquina desligada, o que acontecer primeiro. Que dá mais ou menos aqui umas 3 horas. A última opção, que é se você estiver no seu computador pessoal e você não quiser usar chave SSH, é você dar um comando para ele guardar o token. Então esse store, ele guarda o token no sistema de arquivos. Lembra? Eu sei que palavras novas nem sempre geram significados. Quando eu falo token, eu estou falando daquela senha gigante que a gente gerou no primeiro dia. Lembra daquela senha zona gigante? G, H, não sei o que, e aquela senha. Então quando a gente dá esse comando aqui, antes de fazer o login na máquina, a gente está dizendo, se for feito algum login na máquina, guarde esse login. Não precisa, ele não peça de novo o login para mim. Assuma que eu sou eu, enquanto esse token estiver válido. Como assim enquanto esse token estiver válido? Lembra que quando você cria o token, você pode dizer, dar uma data de validade para ele. Tem um campozinho lá, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias ou para sempre. Então, se você está fazendo uma coisa para você usar na sua máquina pessoal, você vai colocar que, sei lá, é válido para sempre, e antes de fazer o clone ou antes de fazer o push, você vai dizer, ei, salve essa autenticação aí para sempre. Tudo bem? Tamo junto? Beleza, bora. Clona o repositório, bababá, copia, cola.
Por que que eu estou revisando isso? Porque uma das atividades vai ser você tentar fazer o fluxo em borboleta, o fluxo completo. Você tem o GitHub. Cadê as minhas cores, mano? Cadê as minhas cores? Eu quero cores. Eu apaguei as cores, eu não tenho mais cores. Cores. Tem que ter um botão aqui para selecionar cores. Cadê? Ver. Barra de tarefa. Essa aqui. Não, nessa não. Eu quero cores. Ver. Layout. Não era para ser isso daqui, não? Ahá! Cadê minhas cores? Azul, pronto. Então, qual vai ser uma das atividades? É a gente treinar esse fluxo do Git em borboleta. Você vai ter o seu... Eu quero azul, mano. Azul, pronto. Você vai ter o seu repositório, você vai fazer o push ou criar a autenticação, você vai mandar ele de volta. Aí você vai criar uma máquina local, pode ser aqui no laboratório, ou pode ser na sua própria máquina. Aí depois você vai fazer aqui as alterações que você quiser, e depois vai mandar de volta com um push. Quando você quiser voltar para o CodeSpace, como é que você puxa as alterações que foram feitas? A primeira vez elas vieram quando você criou o CodeSpace. A primeira vez para a máquina local elas vieram quando você fez o clone. Para você puxar as atualizações, você puxa com um pull. Então, se você está na sua máquina, na sua máquina local, quando você dá um git pull, você está dizendo, ei, olha lá no meu repositório se tem atualizações, se tiver atualizações, você baixa as atualizações. O que você faria? Você vai fazer isso sempre que você estiver trabalhando no repositório. É isso que a gente faz quando está trabalhando com mais de uma pessoa. Você está trabalhando, uma pessoa está trabalhando do lado, outra pessoa está trabalhando do outro. Ambos estão lendo do repositório e escrevendo para o repositório. Então você puxa as alterações que o teu colega fez, modifica, manda de volta. Ele puxa as alterações que você fez, modifica e manda de volta. Isso daqui é que nem dirigir. Não importa que eu diga, você tem que botar o pé na embreagem, empurra para frente na primeira, vai tirando aos pouquinhos e apertando no acelerador. A lógica faz sentido, mas você só entende quando? Quando faz. Só faz sentido a luzinha só pim na cabecinha quando você vai fazer e diz, meu Deus, os arquivos apareceram. Então, cadê meus arquivos? Cadê meus arquivos? Cadê meus... Então, o fluxo só vai fazer sentido na hora que você for começar a dar os comandos e, beleza, eu consegui mandar de volta, alterei lá, consegui puxar de volta aqui. E é isso. Então, uma das atividades para essa semana é brincar de fazer esse fluxo. Ter mais de um repositório, pode ser o teu CodeSpace e a tua máquina local ou a tua máquina do laboratório. E fazer aqui o nosso 8. Beleza? Lembramos? Só a revisão da semana passada. Acho que ficou menos confuso do que o que a gente fez na quarta-feira, não foi? Pronto. Isso daqui, o que é que isso daqui é? É a camada de sistema de arquivos. Para que esse Paranauê todinho funciona? Para que eu possa ver os arquivos que vocês fazem. Antes eu não podia. Eu tinha que pedir para vocês me mandassem um e-mail. Professor, tem outras opções? Tem. Por exemplo, a gente poderia ter uma pasta do Dropbox, uma pasta compartilhada, eu e você. Tudo que você botasse na pasta ia aparecer para mim. Também seria um outro tipo de solução. Ou uma pasta do Google Drive. Tudo que você colocasse na pasta do Google Drive, se tivesse compartilhado comigo, ia aparecer para mim. Ok? Para que é esse esquema todinho? Para a gente poder ter arquivos nos quais eu e você conseguimos escrever. Por que é que a gente fez esse negócio aqui tão difícil? Porque essa é a vida real. É assim que é feito na vida real. Tá certo? Então, no começo pode parecer estranho porque a gente tem conceitos, ideias, comandos e tal, mas depois se torna menos ruim. Ok? Então pronto. Essa daqui é a camada 1. Agora eu quero verde. Agora que eu estou com cores, verde. Deixa eu ver se o verde presta. Verde presta. Agora eu quero verde. Vamos lá. Bora para a camada 2. A camada de
Código, camada de programação. A gente precisa fazer os nossos códigos, preencher as nossas atividades. Que foi? Eu falei, já não tava bom. Ah, mas tá bom. Tá, tudo que é novo causa desconforto. Tudo que é novo causa desconforto. Primeira vez que vocês tiverem que mexer lá, fazer em código, causa desconforto. Mas isso é uma percepção minha. O normal é que vocês verem isso, sei lá, só lá pro quarto semestre, quinto semestre. Mas eu gosto de pegar todos esses conceitos que eu acho que são úteis para a vida de vocês e quanto mais cedo eu colocar, melhor. Esse da primeira camada? Sim. Quanto mais cedo vocês entenderem isso, melhor. Mais melhor de bom fica o mundo. Aí vocês entendem o que é um repositório, o que é versionamento de arquivo e tudo isso meio que tateando, porque diante disso ainda tem um mundo de operações, conflitos, merges, versões, boas práticas, mas é pelo menos uma forma de como o software é produzido. Ele é produzido assim, em camadinhas, com versões, com revisões, com testes e tal. É bem legal aprender assim, porque no primeiro semestre eu nem entendi direito para que servia o GitHub e a gente só usava e... Nem entende. Na verdade, o pessoal de SI vai ver isso no sexto semestre. No sexto semestre é que eles vão ter contato com isso, ou então quando eles entram no estágio, aí quando você entra no estágio ou é assim ou não vai, porque só tem essa forma de versionar arquivo. Então, vamos lá. Essa foi a primeira camada. Que a gente se acostuma. E a única forma de ensinar isso, acredite, ou é no começo do semestre ou nunca mais. Porque se eu viesse com uma aula dessa lá para o Natal, ninguém ia até desligar a mente, né? Nem está prestando atenção no que eu estou falando. Então, prefiro começar com o que é mais diferente. Vamos para a segunda camada. Na segunda camada, né, na nossa camada de código, eu preciso de uma forma de receber, de pegar os meus projetos de código e de poder interagir com esses projetos, escrever os meus códigos, testar os meus códigos e pontuar as minhas anotações. Para isso que a gente usa a mesma ferramenta que a gente usou no semestre passado. Cadê? Eu quero trocar o formato do papel. Agora eu quero tirar as listrinhas, background, plano. Cadê aquele de pontinhas? De bolinhas. Ah, que legal! Eu comprei essa lousa no meu segundo semestre como professor. Ela já tem quase 10 anos. Oi, professor. Oi. O senhor pode ensinar, tipo assim, se eu não quisesse usar o TKO para programar e quisesse criar um arquivo para eu começar a mexer... Normal. Tudo bem. Eu posso mostrar? Pode mostrar? Pode. No fundo ele faz muito pouco. Porque para rodar o programa você não precisaria dele. Você quase pode fazer isso via ESBuild e TSNode. O que ele faz, a parte assim, mais importante que ele faz é pegar as atividades para vocês. São 3 coisas. Ele vai lá no repositório da disciplina e baixa a atividade com rascunho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele permite que você rode os testes para você faça uma programação orientada a testes. A gente poderia fazer o teste de outra forma, mas tá lá. Aí você vê se deu certo, vê se deu errado. E a terceira, ela coleta dados educacionais, como uma plataforma de ensino. Então você pode colocar lá o tanto que você fez, o que foi que você aprendeu, e vai registrar mais um monte de outras coisas, como quantas vezes você tentou, como foi o seu progresso, qual foi o passo a passo que você fez até chegar no resultado, entendeu? Então ela coleta essas 3 coisas. Esse é o histórico? Isso é o histórico. Então tudo isso daqui, o que é que ele faz? Da mesma forma como o Git, olha aqui, ó, é similar ao GitHub. O Git cria uma pasta, né, assim, e essa pasta está vinculada a um repositório remoto, como o espelhamento do repositório remoto. O TKO ele é mais ou menos parecido. Ele cria uma pasta, por exemplo, uma pasta da disciplina, PO, e dentro dessa pasta ele puxa as atividades que estão lá no repositório remoto. Então, quando você puxa a atividade, ela tem que estar em algum lugar. Aí ele vai lá no repositório do GitHub, entende que você está trabalhando em TypeScript, procura todos os arquivos da linguagem, pega esses arquivos e traz para sua máquina. Qual é a vantagem de fazer isso? A gente consegue
e construindo a disciplina etapa a etapa. Eu não preciso dar para vocês logo todas as atividades prontas de uma vez. A gente pode ir fazendo, eu alimento o repositório, vai aparecer um item novo, você baixa a entidade e tudo mais. Então, como é que ele funciona? Só para mostrar uma pequena diferença que eu acabei fazendo ontem, para simplificar a forma como a gente entende o repositório. Não precisa refazer, tá? Do jeito que você criou, ele já funciona. Mas quando vocês criaram o repositório... sim, é bom atualizarem, tá? Quando vocês forem abrir lá o CodeSpace. Quando a gente cria um repositório, vou dar aqui um init. A gente diz para onde ele aponta. E já tem 3 repositórios remotos cadastrados. Repositório de FUP, que vocês usaram no semestre passado. Repositório de PO e o repositório de estrutura de dados. Então, eu vou criar aqui vou criar aqui uma nova pasta vinculada ao repositório de PO. Então, tá aqui, ele está perguntando, você quer criar nessa pasta? Sim, eu quero. Então, pronto. Criou, tá aqui o meu repositório, ó, tree PO. Tree-A. Ó, não tem nada dentro. Só tem a pasta e as configurações do repositório. Para poder interagir com ele, a gente dá um play, que vocês já fizeram milhões de vezes, não foi? Professor, Oi. qual comum para... Eu não estou conseguindo qual o comando de atualizar o teclado. Lá na disciplina de vocês, ó, lá no Arcade, vocês vão ter, bem aqui, ó, eu refiz quase toda essa semana baseado no que vocês conseguiram ou não conseguiram fazer, tá vendo? Ó, instalando e configurando o TKO. Aí aqui vai desde o WSL, para quem tem uma máquina Windows, criar o WSL, aí instalar o VS Code, depois instala a extensão do VS Code, está tudo aqui passo a passo. Aí abre o Ubuntu pelo Windows, abre o VS Code pelo Ubuntu, cria o vínculo, que está lá no vídeo que eu também mandei para vocês. Aí depois disso, instalar o TKO. Como é que instala? Está instalado. Depois disso, para atualizar, aí está aqui o comando de atualização. Ó. Ups. Dependendo da versão que você está, por exemplo, no caso do WSL é essa daqui, mas se vocês estiverem, por exemplo, nessa máquina local da universidade, seria isso, porque é uma versão antiga. E aqui os compiladores, no caso, por exemplo, TypeScript, está aqui, ó, dados para o TypeScript. Então está tudo aqui no próprio repositório da disciplina. Se tiverem dúvidas, vocês mandam lá no... Se tem um link no Telegram, quando você abre o repositório, ó, TKO, Play, PO. Quando vocês abrem o repositório, ó, TS, tem bem aqui, ó, configuração e aquecimento, configuração de ambiente, está aqui. Então, se eu quiser visitar, eu aperto Enter, ele vai abrir a abazinha para mim com link já. Então, vamos nós aqui, ó. Então, o que é isso daqui que a gente está vendo? Só para poder lembrar. Isso aqui que a gente está vendo é a ferramenta que está interagindo com o repositório lá da disciplina e a sua pasta local. Então, eu vou baixar a atividade do carro. Primeiras classes, animal. Aí, quando você fez isso, aí ele baixou as atividades do animal. Se eu fechasse agora e mandasse mostrar o que tem dentro do repositório, olha o que é que tem. Tem a descrição do repositório e tem a atividade do animal. E na atividade do animal eu tenho os casos de teste, o README, o shell e o student. Toda vez que você baixar uma atividade nova, ele vai jogar aqui dentro do teu sistema de arquivo. Então, lembra o que é que o TKO está fazendo? Pegando as atividades e baixando para você. Número 1. Número 2. Vamos abrir aqui a nossa pasta de novo. Eu estou abrindo uma pasta. Cadê a minha pasta? PO. Quando eu abro uma atividade, ele compila e testa para mim. E aí você vai fazer os ajustes. Ajustar, até ele passar nos testes. E a terceira coisa que você tem que fazer é dizer, olha, eu fiz aqui o animal todinho e eu refiz sozinho. Porque a primeira vez eu tinha feito só seguindo o vídeo, agora eu fiz sozinho. Aí eu baixei o carro, aí o carro eu fiz tudo menos a função de dirigir, porque aquela função não é de Deus. Aí depois
Essa daqui eu fiz usando o chat GPT, mais do que eu queria. Então, eu vou colocar aqui um B. B quase tudo. Qual é? Lembra, a gente já conversou sobre isso. As atividades é para serem estudadas, não entregues. Então, o ideal é que você tenha uma certa maturidade de compreender o quanto você domina daquele conteúdo. Isso é feito de forma explícita para a gente se livrar de um problema assim, de loop infinito que eu tinha com alguns alunos, que era: você fez tudo? Fiz. Consegue fazer? Só se for com fulano. Não, meu filho, assim não, né? Quer dizer que você só consegue fazer se for com um coleguinha do seu lado? Eu só consigo fazer se for com ele. Então, a pessoa carecia dessa ideia de que, poxa, tenho lacunas no meu aprendizado, entregar atividade não é a mesma coisa de aprender a atividade. Então, se eu só consigo fazer com fulano, vamos lá, eu consigo com pouca ajuda só. Eu ainda estou inseguro no conteúdo. Aí está aqui nossa tabelinha de autonomia por compreensão. Se eu fiz com fulano, mas eu me sinto seguro, ele só me deu algumas dicas, né? Tudo bem, eu estou aqui no 7. Mas se eu fiz com ele e eu dependo totalmente do que ele vai dizendo que eu tenho que fazer ou não, talvez eu esteja aqui no 3. Por que isso daqui é importante? Porque ele é um guia de em que pontos talvez você precise voltar e refazer. Refazer atividades é importante. Meu objetivo nem é passar muita coisa esse semestre. Mas as atividades de sala vocês vão ter que entregar. Agora a gente não está fazendo tanta atividade porque a gente está gastando muito tempo com setup, explicar GitHub, explicar esse monte de coisa e conceitos. Mas a ideia é: faz uma em sala com vocês. Aí vocês podem até colocar aqui, ó, fiz pelo tutorial, fiz nível 5 aqui. Tenho que botar essa porcaria para cima, porque fica muito ruim de ver lá embaixo, né? Botar essa tela aqui para subir ela. Fiz aqui com tutorial. Aí quando você chegar em casa, tutorial é guiado. Por exemplo, se eu faço em sala e você faz copiando o que eu fiz, é como se fosse um tutorial. Você sai simplesmente copiando e repetindo o que você fez de mim. Ou então quando você está assistindo a videoaula e você sai só copiando os conteúdos da videoaula. Eu vou fazer a maioria das atividades com aquele guide. Não. Eu estou falando de você pegar um conteúdo que está pronto numa aula e repetir. Não. Entendeu? Por que isso daqui é importante? Porque a pessoa precisa entender, beleza, eu fiz o código guiado. Eu acho que eu entendi a maior parte. Mas a sua pontuação só deve ser completa se em algum momento você parar e tentar refazer, ou pelo menos estudar e dizer: não, se eu tentar fazer, eu consigo fazer essa atividade aqui numa boa, porque eu já dominei esses conceitos. Entende a diferença, meu povo? Então, eu preciso que explicitamente vocês tenham uma certa maturidade sobre o processo de aprendizagem de vocês. E eu percebo que talvez o mais difícil na disciplina de programação não é ensinar código, é ensinar as pessoas a aprenderem programação. Porque vocês ficariam abismados com a quantidade de pessoas que ignora: eu não sei, mas funcionou, eu vou seguindo. Meu filho, pesquise, teste, jogue no chat GPT e mande ele comentar para você. Posso fazer isso? Oh, meu Deus. Claro que pode. Porque senão ele... professor, eu botei aqui, mas eu não entendo muito bem o que é que faz, não. Então, estude. Oi, Fih. Professor, se eu fizer a maior parte do código e em determinado momento ficar com dúvida só em uma parte, eu consideraria isso 7, 8 ou 9? Queridos, isso daqui é um processo pessoal de consciência. Isso é só um guia. Eu não vou chegar para vocês e opa, esse 7 devia ser um 5. Não faz sentido. Mas tem que existir uma perguntinha na sua cabeça que seria assim: legal, eu peguei uma ajuda, eu peguei uma dica, olhei no chat GPT. Se eu tentasse fazer de novo sozinho, sem isso, eu conseguiria? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, entendeu? Então, algumas orientações que eu gostaria de colocar em relação a inteligências artificiais. ChatGPT, Copilot ou qualquer outros, vamos entender como é que esse negócio funciona. Não dá para fugir e nem devemos fugir, foca aqui, presta atenção.
Não dá para fugir e nem devemos fugir do bem, do quanto essas coisas ajudam. Mas, para vocês, nem sempre é uma coisa positiva. Vou explicar o contexto. Por exemplo, quando eu vou programar numa linguagem que eu não conheço, quero testar um negócio em Rust. Por exemplo, eu programo muito pouco em Rust. Na minha cabeça já existe um monte de conceitos, conteúdos, ideias, formas de resolver algoritmos, mas eu não tenho a sintaxe. Então eu peço que eu boto uma ideia lá, ele cospe um código na minha cara, eu começo a ver se aquilo faz sentido, legal, e aí eu vou construindo uma coisa, construindo outra. Porque a linguagem, para mim, ela não é relevante. Daqui a pouco eu jogo ela fora e pego outra linguagem. Para mim, ela é só uma forma de chegar no meu objetivo, beleza? Só que vocês estão numa fase em que escrever é importante e que escrever errado é importante. Porque quando você escreve errado e aquilo dá errado, o teu cérebro liga. E por que está errado? Por que o meu if não entra, nem a pau? Aí depois você descobre que botou um ponto e vírgula na frente do if. Se a tua inteligência artificial estiver sempre ligada, você não vai conseguir errar. E se você não conseguir errar, você não consegue aprender. Nesse ponto que vocês estão. Fica claro isso para vocês ou não? Errar é importante. O nosso cérebro, a nossa percepção, o ser humano, ele tem uma compreensão de mundo baseada em contraste. Tudo que a gente vê, escuta, faz, percebe, entende é contraste. Então você precisa errar para que o seu cérebro ligue e diga: eu não sei fazer isso. Ou eu não entendo como é que isso funciona. Ou eu não sei o que era para estar aqui. Então, assim, de vez em quando, desligue e tente fazer sozinho. Tá certo? Daqui a um tempo, um mês, 2 ou 3... você pode deixar ligado e usar a métrica de isso daqui é irrelevante, eu não preciso aprender isso. Porque para mim não tem significado. Esse arquivo de setup aqui, não vou gastar tempo aprendendo como isso funciona. Basta que isso funcione e para mim está valendo. Porque daqui no semestre que vem eu já vou estar usando outra coisa completamente diferente, então não preciso gastar meu tempo, meus neurônios para absorver essa ideia. Entenderam? Então, assim, por isso que eu fico o tempo todo chamando a questão da ideia da maturidade, da compreensão. A gente não vai fazer gato e rato, nem antiplágio, nem ficar caçando ninguém, mas as métricas existem para lhe ajudar. Por isso que vocês precisam marcar. O que é que eu vejo do trabalho que vocês fazem? Número 1. Quando vocês preenchem isso daqui, eu fiz o Fusca, eu fiz o carro... e eu fiz aqui metade da calculadora, foi o que deu tempo de entregar. Mas a metade da calculadora que eu fiz sozinho e eu aprendi tudo. Quando vocês fazem o push dessa informação, add, commit, push, isso vai para o repositório de vocês. O primeiro dado que é coletado são as marcações que foram feitas aqui. Esse é o primeiro dado. Então, na minha planilha, vai ter lá a sua linha com seu nome, dizendo quais foram as coisas que você fez, entendeu? Na segunda etapa, se for necessário, é que eu vou abrir seu repositório e olhar a sua atividade, ver se ela está certinho, se você não se confundiu com nada. Mas acredite que para 90% das pessoas, 99%, eu não vou passar dessa tela. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou passar mais tempo com vocês aí atrás do que aqui na frente, como era no semestre passado. Então é exercício e prática, código, e eu vou estar vendo o que é que vocês fazem. Mas isso daqui é importante para vocês e para mim. Tudo claro? Tudo bem? Beleza. Blim, 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 blim. Ok. Vamos continuar. Então, se vocês quiserem fazer o setup, lá no nosso repositório tem tanto o setup do GitHub, configurando o acesso do GitHub na sua máquina, tanto para a máquina pessoal quanto fazer aqui no laboratório, e configurando instalando TKO se você quiser fazer o setup de ambiente na sua máquina local. Se vocês ainda não têm conta educacional, tem também esse guiazinho aqui para você pedir a conta especial do GitHub, que vai te dar o Copilot e mais um monte de outras coisas. Tá aqui o guiazinho, você entra nesse link, escolhe estudante, bota o teu e-mail da universidade, gera o comprovante de matrícula aqui, sobe o comprovante de matrícula
e aí espera ser aprovado e aí a tua conta vai ser conta premium do GitHub. Professor, Oi. se em casa eu instalar colocar na minha máquina lá local, Certo. lá na VS Tá, aí eu enviei, fiz um push para um remoto. certo. E quando eu for usar aqui, eu fizer usar no CodeSpace, aí eu vou ter que fazer o Não, ó, aí funciona assim, ó. É a mesma coisa que a gente fez o desenho aqui. Você tem a sua máquina local e você tem o seu CodeSpace. O que é que você tem que fazer? Antes de começar a trabalhar, você faz um pull para puxar aqui ou lá. Antes de começar a trabalhar, você faz um pull para puxar do repositório remoto para dentro da máquina. E quando terminar de trabalhar, você faz um push para salvar no repositório remoto. Aí você chega na sua casa. Aí o que é que você faz? Faz o pull para puxar do repositório e quando terminar de trabalhar, faz o push para mandar para o repositório. a gente fazer só quando eu tiver Não. CodeSpace. Não. Porque sempre vai ser isso. Você vai puxar do repositório remoto e mandar de volta. O teu repositório de remoto é a tua pedra de segurança. É onde você coloca os teus dados lá para conseguir pegar de qualquer lugar. Se você não manda os teus dados para o repositório de remoto, você não consegue acessá-los de outro lugar. Eu não consigo vê-los. O teu CodeSpace não vai conseguir vê-los. Entendeu? O que você fez na sua máquina. Então você termina, manda o push. Aí vai chegar no outro ambiente, faz o pull e manda o push. Tudo bem? Tudo bem? Bora voltar para o conteúdo de PO, então. Vamos fazer o carro, meu povo? Vocês conseguiram fazer o carro, todo mundo já? O Calhambeck de vocês está dirigindo, não? Como é que tá o Calhambeck? Quero buzinar o Calhambeck. Vocês fizeram o carro já, o código do carro? Sim? Então pronto. Eu vou... Tá, cadê minha pasta? rm.cpp. Deixa eu parar a gravação e começar de novo, que aí fica...